Recordamos que também podem nos sintonizar por via satélite na certo programa número 8. A nossa equipe de hoje está constituída na apresentação Ismael e na técnica do som Ashraf. E passamos a apresentar a nossa programação para hoje. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 a sua voz na Rádio Cairo, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 em foco, à meia-noite 45 vamos falar o árabe, seguido por uma canção árabe, à meia-noite 50 mulher egípcia, à meia-noite 55 egiptologia, há umas canções, ou seja, as cores do som, a 1h15 o Egito na internet, a 1h20 resumo das notícias, a 1h22 a apresentação de programação do dia seguinte, a 1h25 canção árabe. Como sempre iniciamos com a música oriental. Agora vamos ao resumo do noticiário. O primeiro-ministro Mustafa Madboulla afirma que se interessa por conclusões e recomendações do Comitê Principal para o Desenvolvimento da Mídia Egípcia. O ministro das Relações Exteriores egípcio diz esperar que os Estados Unidos e o Irã cheguem a uma solução consensual entre ambos os países. O ministro das Relações Exteriores, Badr Abdulati, reitera a posição firme do Egito no apoio à unidade, soberania e integridade territorial da Somália. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação da Ajuda ou de Assuntos Humanitários afirma que os ataques de colônias israelenses na Cisjordânia ocupada no mês passado levaram à deslocação de cerca de 700 palestinos. O presidente cubano Miguel Canel afirma que o seu país está disposto a dialogar com os Estados Unidos, mas sem pressão de Washington. Estas outras notícias iremos desenvolvê-las à meia-noite e 30. Agora vamos ao nosso programa habitual, a sua voz na Rádio Cairo. A Rádio Cairo apresenta a sua voz na Rádio Cairo. Nesta estação, o teu coração vai sintonizar. Preparado por Mohamed Abdelkamel, apresentado por Ismael Goma. Olá, caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Sua Voz na Rádio Cairo. À margem de sua terceira expedição arqueológica ao Egito, nesses dias, a Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de manter esta entrevista com uma das ilustres figuras brasileiras especialistas na área da egiptologia, o professor Tomás Henrique de Toledo Stella, que explora sítios arqueológicos exclusivos e mergulha na riqueza cultural do Egito antigo e moderno. Agora vamos ouvir o professor Tomás Henrique de Toledo Stella falando sobre a expedição arqueológica brasileira ao Egito e a inauguração esperada do grande museu egípcio na zona das pirâmides de Giza. E ao princípio damos as boas-vindas para nosso querido amigo
o professor Tomás Henrique de Toledo Estela. Vamos ouvir a sua entrevista. أهلا بيك عالأرض السمراء أرض الحضارة أرض الشرق. Bom dia, meu amigo Mohamed, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cairo. Meu nome é Thomas, sou professor, doutor em arqueologia e meu tema de pesquisa é sobre o Antigo Egito. Eu sou brasileiro, formado em História, fiz uma pós-graduação em Antigo Egito e depois fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo na área de arqueologia. E estamos aqui no Egito nestas semanas, vamos ficar mais uns dias, realizando a nossa terceira expedição arqueológica para o Egito. É uma proposta diferente, não é simplesmente um passeio turístico. A gente se propõe a visitar os sítios arqueológicos do Egito que, em geral, não são visitados pelo turismo tradicional, que muitas vezes eles são até preteridos, com as pessoas preferindo os lugares mais icônicos, como as pirâmides, o Vale dos Reis, né, o templo de Hatshepsut em Deir el-Bahari, por aí vai. Então, na nossa proposta, a gente sugeriu algo novo, que é levar o pessoal para o interior do Egito, lugares como Beni Hassan, Amarna, Tuna Gabal, e agora nós incluímos novos lugares aqui, repensando o papel dos sítios arqueológicos para a educação, para a formação, para a cultura. Então, a nossa expedição ela foi organizada em duas partes, a primeira com 18 dias e a segunda parte, que seria uma extensão, com 9 dias. Então, amanhã termina o grupo que fez só a primeira parte e o grupo que vai continuar segue adiante com a gente. Então, nós começamos nos conjuntos de museus e sítios arqueológicos que ficam ali nas proximidades do Cairo. Então visitamos as pirâmides de Dashur, Meidum, Lahum, visitamos também os lugares ali mais tradicionais como Giza, visitamos os museus, ficamos encantados com o grande museu egípcio, né? Então, como a gente visitou o Museu do Cairo, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, chegar no grande museu foi algo esplendoroso, né? Porque o museu, eu já tinha visto ele por fora várias vezes, já tinha visto ele também por fotos, mas pessoalmente eu não tinha entrado e fiquei assim vislumbrado com o tamanho, né, com as características arquitetônicas dele. É curioso como, por mais que os egípcios sejam uma civilização antiga, os egípcios modernos adoram a arquitetura moderna, algo que também é característico no Brasil. O Brasil valoriza muito a arquitetura moderna, e esse museu é uma peça da arquitetura moderna, né? Provavelmente ele vai ser ainda muito permeado aí pelo seu design futurístico, por tudo que ele integra dentro do espaço. Então, a gente visitou as exposições que estão abertas, tem muito mais coisa ainda que vai ser disponibilizada, e nesse sentido achei que foi uma grande oportunidade. Foi a primeira vez que eu fui, né? Pelo que eu vi, o museu ele vai agora abrir novos compartimentos. Em breve ele vai ser oficialmente inaugurado. Eu estou bem curioso para conhecer a exposição sobre o Tutankhamon, para conhecer também o espaço que vai receber a barca solar de Khufu. Eu já tive a oportunidade de visitá-la quando ela ficava ali no anexo das pirâmides, mas agora acho que de maneira correta, de maneira inteligente, ele foi desmantelado, aquele espaço que dava uma
quebrada, né, na paisagem, porque todo aquele complexo antigo com uma construção ali que parecia até provisória para manter ali o barco solar. Aí ele foi deslocado e agora ele foi desmantelado, aquela construção, né, que eu acho que foi correto, é uma decisão correta tomada pelos egípcios. E agora o Egito ele entra numa nova fase com esse museu. Acho que com isso os egípcios têm a legitimidade, que sempre tiveram, na verdade, para poder receber as peças de volta que se encontram aí nos museus. Qual o sentido do busto da Nefertiti que está até hoje na Alemanha? Qual que é o sentido de tanta coisa estar no Louvre, no British, no Metropolitan, em tantos outros museus ali da Europa, dos Estados Unidos e dos países aí que roubaram não só o Egito, mas tantos outros países do Oriente Médio, da América Latina, da África, da Ásia, né? Então, esperamos que o Egito seja um exemplo aí para o mundo da recuperação desses tesouros, desses artefatos. أهلا بيك عالأرض السمراء أرض الحضارة أرض الشرق. Caros ouvintes, a civilização egípcia antiga permanecerá para sempre a dona de todas as civilizações do mundo inteiro. Agradecemos ao professor e o grande egiptólogo Thomas Henrique de Toledo Stella e sempre seja bem-vindo no Egito e na Rádio Internacional do Egito em português. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa. A sua voz na Rádio Cairo. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amen e na Suzão Mohamed Abdel Kamel. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. أهلا بيك عالأرض السمراء أرض الحضارة أرض الشرق. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر جوك نعم بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. جيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض. Ao sinal horário meia-noite e 30 horas local do Cairo, 22h30 UTC, passamos a apresentar o seu boletim informativo da Rádio Cairo. Caros ouvintes, muito boa noite. Vamos começar com o resumo do noticiário. O primeiro-ministro Mustafa Madboula afirma que se interessa por conclusões e recomendações do Comitê Principal para o Desenvolvimento da Mídia Egípcia. O ministro das Relações Exteriores egípcio diz esperar que os Estados Unidos e o Irã cheguem a uma solução consensual entre ambos os países. O ministro das Relações Exteriores, Abdulati, reitera a posição firme do Egito no apoio à unidade, soberania e integridade territorial da Somália. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários afirma que os ataques de colônias israelenses na Cisjordânia, ocupada no mês passado,
levaram à deslocação de cerca de 70, ou seja, 700 palestinos. O presidente cubano Miguel Canel afirma que o seu país está disposto a dialogar com os Estados Unidos, mas sem pressão de Washington. As notícias em detalhes. Madbol Media. O primeiro-ministro Mustafa Madbol enfatizou que se interessa por conclusões e recomendações do Comitê Geral para o Desenvolvimento da Mídia Egípcia, que incluiu vários representantes dos meios de comunicação. Ultimamente, a missão do Comitê tem se centrado no desenvolvimento de visões e propostas que contribuam para o desenvolvimento da mídia egípcia e no fortalecimento da sua posição e influência. A declaração do Dr. Madbol veio durante a reunião que ele manteve hoje com o chefe do Conselho Supremo de Regulação da Mídia, Khalid Abdulaziz, do qual recebeu o relatório final sobre as recomendações do Comitê de Desenvolvimento em preparação para serem apresentadas ao presidente Abdel Fattah al-Sisi. O primeiro-ministro elogiou os esforços dos membros do Comitê e a disponibilidade dos membros para participar das discussões, expressar opiniões e apresentar visões e sugestões. Abdullah Ati Graz, o ministro das Relações Exteriores e Migração egípcio, Badr Abdulati, disse esperar que os Estados Unidos e o Irão alcançassem uma solução consensual entre ambos os lados, o que ajudaria a poupar a região de mais tensões e a satisfazer as necessidades ou os interesses dos povos da região em termos de estabilidade e desenvolvimento. Os comentários de Abdulati surgiram durante uma conversa telefônica que ele recebeu do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, na qual ele discutiu os esforços para conter a escalada na região. O chefe da diplomacia egípcia analisou os intensos contatos que manteve nas últimas semanas sob a liderança do presidente egípcio e retomou o diálogo entre Washington e Teherã de uma forma que ajuda a resolver as preocupações relacionadas ao dossiê nuclear iraniano. Abdulati sublinhou a necessidade de continuar os esforços regionais e internacionais para reduzir as tensões e a escalada na região e avançar soluções diplomáticas e políticas. O ministro sublinhou que o Egito continuará fazendo contatos intensivos e esforços incansáveis para promover a segurança e a estabilidade na região. Egito, Somália. O ministro das Relações Exteriores e Migração egípcio Badr Abdulati reiterou a posição firme do Egito em apoio à unidade, soberania e integridade territorial da Somália. Abdulati fez as observações durante o encontro que ele manteve hoje com o seu homólogo da Somália, Abdul Salam Abi. Abdulati enfatizou que o Egito rejeita o estabelecimento de entidades paralelas fora dos quadros jurídicos internacionalmente reconhecidos. O chefe da diplomacia egípcia continuou o reconhecimento unilateral israelense da chamada Somalilândia, sublinhando que isso viola a soberania e a integridade territorial da Somália e mina os alicerces da estabilidade na região do Corno da África. Abdulati alertou para o risco de uma escalada que desestabilizaria a segurança da região e do Mar Vermelho. Cisjordânia. As forças de ocupação israelense invadiram a cidade de Beita, ao sul de Nablus, na Cisjordânia ocupada. Fontes palestinas relataram que uma criança foi ferida por balas reais depois que os soldados da ocupação abriram fogo contra ela. Isso aconteceu quando mais de 240 colonos invadiram a abençoada mesquita de Al-Aqsa sob a proteção da polícia israelense.
Nações Unidas. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, ONU, disse que os ataques de colônias israelenses na Cisjordânia ocupada no mês passado levaram ao deslocamento de cerca de 700 palestinos. O escritório do ONU informou que esta foi a taxa mais elevada de deslocamento desde que a guerra em Gaza começou há mais de 2 anos. Ele observou que a violência dos colonos se tornou um fator importante no deslocamento na Cisjordânia em janeiro passado. OMS. O Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou a manutenção de uma emergência de saúde pública prolongada nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental. Isso aconteceu após a votação do projeto da resolução por maioria de 27 dos 34 membros. A resolução da OMS enfatizou a necessidade de abrir corredores humanitários imediatos, seguros e sem obstáculos na faixa de Gaza. Líbano. Aviões de guerra israelenses lançaram uma série de ataques violentos em áreas no sul do Líbano. A aeronave israelense também realizou um ataque aéreo na cidade de Hermel, no leste do Líbano. A mídia israelense informou que o exército estava atacando alvos do Hezbollah em diversas áreas do Líbano. Macron. O presidente francês Emmanuel Macron apelou a uma aceleração da agenda de independência europeia, enfatizando a necessidade de a Europa assumir o controle das suas próprias decisões e tornar-se mais competitiva e soberana. Macron indicou que está trabalhando com autoridades europeias para preparar a reunião da próxima semana dos líderes do bloco sobre competitividade. Cuba. O presidente cubano Miguel Canel afirmou hoje que o seu país está disposto a dialogar com os Estados Unidos, mas sem pressão de Washington. O presidente de Cuba acrescentou em coletiva de imprensa que todas as negociações do governo dos Estados Unidos devem ser conduzidas em igualdade de condições e respeitando a soberania e a independência de Havana. Canel sublinhou também a necessidade de respeitar o direito do povo cubano à autodeterminação sem interferência em seus assuntos internos. Negociações. O negociador-chefe da Ucrânia, Rustam Umarov, declarou que uma nova rodada de negociações entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos irá ocorrer em Abu Dhabi nas próximas semanas, após o que ele descreveu como uma rodada construtiva de negociações que levou a uma troca de prisioneiros. Por sua vez, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky expressou o desejo do seu país de alcançar resultados mais rápidos nas próximas negociações com a Rússia e os Estados Unidos. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o boletim informativo da Rádio Cairo. Agora vamos prosseguir com a nossa programação normal. Rádio Cairo apresenta Em Foco. Preparado por Mariane Samir, traduzido e apresentado por Nadia Halem. Bem-vindos a mais uma edição do seu programa Em Foco, que lança luz sobre os assuntos atuais mais importantes.
o presidente Abdel Fattah el-Sisi e o rei Abdullah II Ben el-Hussein do Reino Hashemita da Jordânia enfatizaram a necessidade de implementar integralmente o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, executar o plano de paz do presidente Trump e facilitar a entrada sem obstáculos de ajuda humanitária em Gaza, destacando também a importância de acelerar os esforços de recuperação e reconstrução na faixa. Além disso, os dois líderes reafirmaram a posição inabalável do Egito e da Jordânia contra qualquer tentativa de deslocar o povo palestino das suas terras. Vez desde maio de 2024, a passagem fronteiriça de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito começou a operar em caráter experimental a partir do lado palestino no último domingo, permitindo a passagem apenas para residentes da faixa. Enquanto isso, Shas, chefe do Comitê Nacional Palestino para a Administração da Faixa de Gaza, pediu a adesão ao acordo de cessar-fogo na faixa, ao mesmo tempo em que revelou os preparativos do comitê para iniciar seu trabalho no terreno. A passagem de Rafah foi aberta sob supervisão de representantes do Egito e da União Europeia, com a participação do representante do escritório de ligação do exército israelense. Essa medida faz parte dos preparativos para a transição para a segunda fase de acordo de cessar-fogo e do plano proposto pelos Estados Unidos para a faixa. Abdelhati, ministro das Relações Exteriores, Imigração e Assuntos dos Expatriados Egípcios, reuniu-se com o Sheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Irmãos Emirados Árabes Unidos, no âmbito de estreita coordenação e cooperação contínua entre os dois países irmãos. Ambos os lados afirmaram as relações fraternas, especiais e profundamente enraizadas entre Cairo e Abu Dhabi, e concordaram continuar fortalecendo as estruturas de parceria existentes, aproveitando o impulso atual, refletindo a coordenação contínua entre as duas nações irmãs. A reunião também abordou os últimos desenvolvimentos em Gaza, ambos os ministros enfatizando a necessidade de avançar com a implementação dos requisitos da segunda fase do plano do presidente dos Estados Unidos, apoiando o Comitê Nacional, acelerando a implementação de força internacional de estabilização para monitorar o cessar-fogo. Isso abriria caminho para a recuperação e reconstrução precoces, garantindo ao mesmo tempo o fluxo contínuo de ajuda humanitária à faixa de Gaza sem obstáculos. Queridos, chegamos ao final da nossa edição de hoje de Em Foco. A Rádio Cairo apresenta programa preparado por Muhammad Abdel Kamel, apresentado por Ismail Goma. Caros ouvintes, bem-vindos a esta nova edição do nosso programa diário Vamos Falar Árabe, no qual ensinamos a língua árabe para vocês. Na edição de hoje, por ocasião da celebração do Dia da Rádio, que celebrará-se no dia 13 de fevereiro atual, vamos apresentar expressões sobre a ocasião em árabe. تعبيرات اليوم العالمي للإذاعة في اللغة العربية. Em português, edição. Em árabe, حلقة. حلقة. ميكروفون. 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 أنتنة. هوائي.
هوائي. صوت صوت. تكنيكو فني. أوار مباشر أو على الهواء. Gravado مسجل. E assim, caros ouvintes, concluímos nossa edição de hoje. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Anel, na técnica de som Salwa, na subvisão Mariane. Está a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. أدينا بنتعلم نضحك على الأيام وماضينا. أدينا بنتعلم Rádio Cairo apresenta Mulher Egípcia. Exemplo de inspiração, supera desafios com determinação. É mãe, é filha, é esposa, é amiga, é tudo que ela quer ser, sem nenhuma intriga. Bem-vindos a mais uma edição do seu programa Mulher Egípcia.
Conselho Nacional para as Mulheres, liderado pela conselheira Amal Ammar, expressa seus sinceros parabéns à conselheira Yumna Mohammad Reda Badir por sua nomeação como chefe adjunta da Autoridade de Processos Judiciais do Estado para Assuntos do Conselho Supremo, a primeira mulher a ocupar esse cargo de prestígio. A conselheira Ammar expressou sua profunda gratidão e apreço ao conselheiro Hossein Matkur, chefe da Autoridade de Processos Judiciais do Estado, por seu apoio contínuo no empoderamento das mulheres dentro da autoridade, confiança na competência das juízas e seu compromisso em proporcionar oportunidades iguais para que elas assumem cargos de liderança. Isso reflete a orientação do Estado em consolidar princípios de competência, integridade e valorizar o papel das mulheres no sistema judicial. Ela também expressou seu orgulho por essa escolha, enfatizando que a nomeação da conselheira Badir para esse cargo culminar sua distinta carreira judicial e reflete a confiança na competência das mulheres egípcias e sua capacidade de assumir os mais altos cargos de liderança, com apoio da liderança política para empoderar mulheres e aumentar sua participação em vários cargos de tomada de decisão. Vale a pena ressaltar que a conselheira Badir é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe adjunta da Autoridade de Processos Judiciais do Estado para Assuntos do Conselho Supremo. As funções desse cargo incluem a revisão e a preparação de arquivos, a explicação de assuntos submetidos ao Conselho Supremo da Autoridade de Processos Judiciais do Estado, a implementação de suas decisões e a organização das suas sessões eletrônicamente. Isso contribuiu para a rapidez e precisão do desempenho, garante a integridade e confidencialidade das decisões, de acordo com as regras e regulamentos que regem o trabalho do Conselho Supremo da Autoridade de Processos Judiciais do Estado. Nacional para as Mulheres, presidido pela conselheira Amal Ammar, apresenta os seus sinceros parabéns à doutora Dalia Hussein pela sua nomeação como diretora do Centro Regional do Cairo para Arbitragem Comercial Internacional por um mandato de 4 anos, tornando-se a primeira mulher a dirigir o centro desde a sua criação em 1979. A conselheira Ammar expressou seu orgulho por essa merecida escolha do Dr. Hussein. A doutora Hussein, dada sua distinta carreira, quase 25 anos em arbitragem internacional e resolução de disputas. Suas contribuições excepcionais, tanto no âmbito profissional quanto acadêmico. Essa nomeação reforça a posição regional e internacional do Egito nesse campo vital, enfatizando que essa nomeação representa um modelo honroso para as mulheres egípcias, capazes de assumir os mais altos cargos de liderança nos campos jurídico e de arbitragem internacional com competência e capacidade, desejando sucesso contínuo em sua nova função. O Centro Regional do Cairo para Arbitragem Comercial Internacional anunciou a nomeação da doutora Dalia Hussein como sua diretora por um mandato de 4 anos, a partir do 1º de janeiro de 2026. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa edição de hoje de Mulher Egípcia. A Rádio Cairo apresenta Ciências Egípcias. Programa que sai ao ar cada quinta-feira, traduzido por Nadia Helim e apresentado por Ismail Juma.
caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa semanal em Ciências Egípcias. Remota há mais de 4 milénios até Kemet, a Terra Negra, onde o gênio se aplicava à ciência. Exploramos a precisão e domínio que construíram uma civilização projetada para a eternidade, desde estruturas colossais até avanços médicos nas ciências egípcias. Junte-se a nós quanto revelamos as técnicas antigas e modernas que moldaram o mundo. Como garantir que uma montanha seja construída em perfeita proporção, com seu ápice alinhado não por sorte, mas por leis geométricas? A resposta está no Seked, um conceito matemático fundamental para a era de Giza, revelado no papiro matemático de Rind. O Seked não era um ângulo real moderno, era uma medida de inclinação definida por medição prática, extensão horizontal correspondente a uma elevação vertical de um côvado. Imagine um construtor medindo uma queda de um côvado, o comprimento do cotovelo até a ponta dos dedos. O Seked então especificava a distância em palmas de dedos que essa linha deveria percorrer para atingir a inclinação desejada. A grande pirâmide de Keops, isso correspondia precisamente a 5 palmas e 5 dedos, resultando em uma inclinação de 51,84. Essa proporção meticulosa era inegociável, garantindo que as 4 faces triangulares se encontrassem em um único ápice matematicamente predeterminado, um requisito para a transição perfeita do faraó para os céus. Esse cálculo mostra que os egípcios compreendiam implicitamente os conceitos de trigonometria e proporções, mesmo sem a nossa notação algébrica moderna. Os construtores calcularam o volume da sua tarefa monumental, a capacidade de carga da sua pedra e o ângulo preciso necessário para tornar a estrutura visual e espiritualmente perfeita. Eles precisavam resolver problemas relacionados ao volume, a área de formas complexas, incluindo pirâmides truncadas ou troncos de pirâmide, e o fizeram usando seu sistema único de frações unitárias. Eles o compreendiam PI e aproximavam a área de com notável precisão, usando uma fórmula altamente funcional na construção. Mas foi o Seked que transformou o conhecimento abstrato em construção tátil, conectando a Terra ao céu com certeza geométrica. Isso garantia que cada bloco cortado e colocado na estrutura em construção mantivesse a mesma proporção entre a altura e comprimento da base, segurando a estabilidade. O Seked era a instrução manifestada, a garantia de que a ascensão do faraó seria estruturalmente sólida e alinhada cosmicamente. Era a linguagem da criação expressa na medição precisa da pedra. Assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar a edição de Ciências Egípcias. Agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta é a Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Cores do som. Diz que sou estranha, que tenho traços especiais, como se houvesse alguma coisa errada em mim, que nem se entranha, que não sei que, não sei que mais. Será que nunca tinham visto alguém assim? Sinto que o mundo vai virando do avesso, enquanto eu canto e sonho e nunca me aborreço. Quais armas de arremesso? Eu quero é dançar e ser assim como sou, deste meu jeito que é meu, desta forma.
és tonta por teres a franja desigual e por andares sempre descalça por aí. Que és do contra por não veres o telejornal e que te vestes a rapaz só porque sim. Sinto que o mundo vai virando do avesso. Enquanto falam eu faço e aconteço. Se há festa eu apareço. Eu quero é dançar e ser assim como sou. Deste meu jeito que é meu, desta forma. Venho ao fado que eu sou a morna. Deste meu jeito que é meu e é feitio. Só sei que a vida é feita para viver e eu vou viver. Deste meu jeito que é meu. E quero lá saber se isso é normal. És um poema de pessoa, arco-íris, vendaval. Sou Joana d'Arc, sou sem ninguém. És quem tu fores quando quiseres e se incomoda ainda bem. Eu sou assim. És como és, um palácio inacabado, um infinito atrás do fim. Quero lá saber se isso é normal, se eu sou assim. Deste meu jeito que é meu, desta forma. Venho ao fado que eu sou a morna. Deste meu jeito que é meu, que é feitio. Só sei que a vida é feita para viver e eu vou viver. Deste meu jeito que é meu. Deste meu jeito que é meu. A esta hora, música portuguesa, nas cores do som. Olha a Laurinha, lá vai toda destemida. Diz que é crescida e que prescinde dos conselhos do pai. Olha ela, lá vai toda decidida. Dona da vida, nem duvida que é por ali que vai. Olha a Laurinha à cabeça da charanga, das raparigas do recreio do liceu onde ela anda e manda na dinâmica da escola. Não vai à bola com a setora de história, não disfarça e faz a vida negra à criatura. É ditadura de quem manda só porque sim. Olha a Laurinha que já fuma às escondidas do pai, quando usada de alguém ainda namora às escondidas da mãe, enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém. Vai, dança até ser dia, que a vida são 2 dias e tu vais ser alguém. Olha a tua mãe com o olho na novela e o outro na panela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. Olha a Laurinha toda cheia de cidade, sem ter idade para sequer votar na junta daqui. Sempre que a chamam ao quadro desatina e nada diz, mas bem que opina sobre o estado a que chegou o país. Olha a Laurinha, lá vai cheia de prestígio, nenhum vestígio da miúda outrora santa e singela. E a mãe dela fica à vela da janela, ainda se lembra bem do tempo em que a Laurinha era ela, a fumar às escondidas do pai, com o dinheiro que alguém subtraiu da carteira da mãe, enquanto diz ao mundo que dá de vê-la ser alguém. Vai, canta até ser dia, que um dia há de ser dia,
vais ser alguém que é tal e qual a mãe. Um olho na novela, o outro na janela. Um dia vais ser tão Dona Laura como ela. Aproveita agora que há de chegar a hora de não poupar ninguém. Vais ser igual à tua mãe, com a filha pela trela. Repete-se a novela. Um dia vais ser mais Dona Laura do que ela. As cores do som pintam a tua noite. Como é que estás? Como é que a vida tem tratado de ti? Nunca te perguntei, só me despedi à pressa. Onde é que vais? Onde é que a tua mão se prende à vela? A luz ficou acesa, estou à janela. Confessa que por mais que eu vá para o norte, que por mais que compres casas, eu só tenho sido forte. Estás mais triste do que achas. Para que servem as viagens? Para que serve fazer malas? Vens comigo na cabeça. Estou contigo aí à mesa. Laura, Ana, Rita ou Sara, vais ver sempre a minha cara. Quando as vês, como é que estás? Já tens a tartaruga que sempre quiseste. Será que é a tua que um dia perdeste? Voltou. Não vês que as coisas voltam sempre mais tarde ou mais cedo? E deve ser difícil viver em segredo. Durou. E por mais que eu vá para o norte, e por mais que compres casas, eu só tenho sido forte. Estás mais triste do que achas. Para que servem as viagens? Para que serve fazer malas? Vens comigo na cabeça. Estou contigo aí à mesa. Laura, Ana, Rita ou Sara, vais ver sempre a minha cara. Quando olhares para outra no altar, os prós e contras hão de vir ao racional. Não, não és feito de cristal. Quando no último dia pensas na cronologia, como a vida é engraçada, eu fiquei na almofada que não gostei. Eu não estou aí. E por mais que eu vá para o norte, e por mais que compres casas, eu só tenho sido forte. Estás mais triste do que achas. Para que servem as viagens? Para que serve fazer malas? Vais comigo na cabeça. Estou contigo aí à mesa. Laura, Ana, Rita ou Sara, vais ver sempre a minha cara. Quando as vês. Aí está uma canção que fala sobre a história de duas pessoas em que, por mais que cada uma siga o seu sonho, o seu caminho, quer seja norte ou sul, bom, acabam sempre por se encontrar. Chama-se Quando as Vês, testemunho de Um Brinde ao Agora. Nena, a brilhar a esta hora nas cores do som. Programa sempre disponível para streaming em RTP Play. Bom saber que está aí desse lado. As cores do som. Bom, e já cá está também uma canção que usa a ideia da terra plana, digamos, como metáfora para falar sobre amor e diferenças de opinião. Contam e cantam os 4:30. Vamos recebê-los. Espero bem que o teu terraplanismo seja engano, que o planeta seja arredondado e nunca plano, porque eu vou até ao fim do mundo só por ti.
Nem sei como ainda não caí. Nem sei como ainda não caí. Olha só, enquanto tu conspiras à cata de mentiras, o mundo vai e vem. Olha só, amarra-te ao que é certo. Eu estou aqui tão perto e só te quero bem. A Rádio Cairo apresenta o Egito na internet. Um programa muito interessante preparado por Mohamed Abdelaziz, traduzido por Nadia Elim e apresentado por Ismail Juma e Maguido Abacar. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa semanal do Egito na internet. E como de costume, analisamos algumas notícias do site oficial do Egito, www.ses.gov.eg. Planejamento. Políticas protecionistas criam oportunidades reais para os países africanos e aumentam sua capacidade de atrair investimentos. A ministra do Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Cooperação Internacional, Rana Al-Mashad, afirmou que as políticas protecionistas em todo o mundo criam oportunidades genuínas para a África, incentivando as empresas a realocarem suas atividades dentro do continente. Ela destacou o forte dividendo demográfico da África, vasta dimensão do seu mercado, em particular a sua população e alta disponibilidade de mão de obra qualificada e o potencial para impulsionar a industrialização por meio da tecnologia. Mashad fez essas observações durante a sua participação em uma sessão organizada pela instituição Brookings para lançar o seu relatório intitulado Futuro da África, para discutir questões relacionadas ao comércio, financiamento e o futuro da economia do continente. A sessão foi realizada à margem do Fórum Econômico Mundial Davos e contou com a presença de Wakel Men, secretário-geral da área do livre comércio continental africano, juntamente com vários outros funcionários. Mashad afirmou que a economia do Egito está passando por uma transição para um modelo de desenvolvimento que capitaliza a infraestrutura avançada estabelecida na última década para construir uma economia mais competitiva, capaz de criar empregos e promover a indústria, o investimento e as exportações. Ela observou que o comércio africano atualmente varia entre 14% e 17%, que permanece muito baixo em comparação com os níveis observados na União Europeia.
aprova 1,29 bilhão de dólares em novos projetos de fabricação de produtos químicos e pela Autoridade Geral da Zona Econômica do Canal de Suez. O Grupo Ministerial para o Desenvolvimento Industrial aprovou 2 projetos de fabricação de produtos químicos e pneus, realizando 1,29 bilhão de dólares, cerca de 61,23 bilhões de libras egípcias em investimentos, e emitiu 3 licenças para a construção de novas fábricas de cimento. De acordo com um comunicado do Ministério do Comércio e Indústria, divulgado na terça-feira, 20 de janeiro deste ano, durante a 37ª sessão do grupo, presidida pelo vice-primeiro-ministro, ministro da Indústria e Transportes, Malal Waziri, as solicitações para 2 projetos sob a responsabilidade da Autoridade da Zona Econômica do Canal de Suez, analisadas e aprovadas. O primeiro projeto, uma fábrica de produtos químicos com investimento de $1 bilhão, cerca de 47,43 bilhões de libras egípcias, especializadas em pesticidas, produtos clorados e alcális, será construído em uma área de 320 mil metros quadrados. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o Egito na internet, preparado por Mohamed Abdulaziz e traduzido por Nadia Faide. Desejamos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Esta é a Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. جرح القلب بعيونك يصون المولى ويصونك، يصونها المولى ويصونك، يصونها المولى ويصونك، يصونك. عيونك كاس يدور عالناس يسكرهم، وفيها جمال وفيها دلال يحيرهم. عيونك كاس يدور عالناس يسكرهم، وفيها جمال وفيها دلال يحيرهم. دي نظرة من عيون الحور، سودها في عيوننا نور، هواها عالقلوب مدور. يا سحر الدنيا بعيونك، يا سحر القلب بعيونك. يصون المولى ويصونك، يصونها المولى ويصونك، يصونها المولى ويصونك، يصونك. فاضل شفة على شفة، راح ارسمهم راح ارسمهم في لفتهم وخفتهم، مفيش منهم مفيش منهم. شفايفك نفحة من الجنة بلون الورد والحنة،
كلامها لم المغنى تقول لي الورد شلونك يا جرح القلب بعيونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونك فاضل ورودك اللي في خدودك يا حيرتي فيهم يا حيرتي فيهم عاوزين جنايني يعرف يغني ويقول عليهم يقول عليهم أحبك والسما شهدة يا نايمة والعيون سادة يا رب وفيها وردة يا أيضا النار على غصونك يا جرح القلب بعيونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونها المولى ويصونك يصونك Amigos ouvintes, agora já estamos na reta final da nossa emissão, mas antes vamos ao resumo do noticiário. O primeiro-ministro Mustafa Madbulla afirma que se interessa por conclusões e recomendações do Comitê Principal para o Desenvolvimento da Mídia Egípcia. O ministro das Relações Exteriores egípcio diz esperar que os Estados Unidos e o Irã cheguem a uma solução consensual entre ambos os lados. O ministro das Relações Exteriores, Abdulatim, enfatiza a posição firme do Egito no apoio à unidade, soberania e integridade territorial da Somália. O escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Ajudas ou de Assuntos Humanitários afirma que os ataques de colônias israelenses na Cisjordânia ocupada no mês passado levaram ao deslocamento de quase 700 palestinos. O presidente cubano Miguel Canel afirma que o seu país está disposto a dialogar com os Estados Unidos, mas sem pressão de Washington. Este foi o resumo do noticiário de hoje da Rádio Cairo. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa programação. Por hoje, agradecemos a todos a atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael e na técnica do som Ashraf. Esta é a Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.